CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Bom dia! Está chegando o CBN Esportes, hoje terça-feira, 26 de março de 2024. Uma terça-feira com toda a expectativa da seleção brasileira que entra em campo diante da Espanha no Santiago Bernabéu. Uma marca importante. Estava acompanhando hoje a coluna do Paulo Vinícius Coelho na Rádio CBN, e ele disse que o Brasil nunca jogou no Santiago Bernabéu contra a Espanha. E outra, só jogou uma vez, em amistoso preparatório para a Copa de 66, contra o Atlético de Madrid. E nem contra o Real Madrid, que é o proprietário, é o dono do estádio. Vamos de basquete. Em duelo equilibrado, Santo André venceu Campinas por 80-77 na noite de ontem no ginásio do Tênis Clube. O jogo foi decidido no último minuto, quando Tássia acertou um arremesso de 3 pontos, tirando a invencibilidade das campineiras em casa. O resultado freia o embalo do Campinas, que vinha de 3 triunfos consecutivos. Agora são 3 derrotas em 7 partidas. Antônio Lupe estava lá e conferiu tudo de pertinho pelo canal GE. E falando nele, o amigo de Caio Castro, Antônio Lupe, e o Guarani Lupércio. A preparação do Bugre Série B está chegando. O Guarani estreia entre os dias 19, 20 e 21 contra o Vila Nova. Em Goiânia, Lupe, bom dia! Tudo bem, Carlão? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Amizades são assim, a gente escolhe quem quer estar do nosso lado. Eu escolhi o Caio Castro e você, o gaúcho da fronteira. O Guarani está no mercado em busca de reforços para a disputa da Série B. Enquanto o técnico Claudinei Oliveira trabalha com o elenco que tem em mãos dentro das 4 linhas, a diretoria busca peças para aumentar as opções do treinador durante a segunda divisão do futebol brasileiro. E o Conselho de Administração do Bugre encaminha a renovação de contrato com o zagueiro Lucas Adel até o fim de 2025. Lucas Adel deixou uma ótima impressão, principalmente nos últimos jogos do Campeonato Paulista, né? Contra o São Paulo ele entrou numa fria danada, e depois contra o Bragantino ajudou demais na permanência do Guarani na Série A1 do Paulistão. Vamos de surf. Gabriel Medina deu show na estreia em Bells Beach, a 5ª parada do circuito mundial da WSL. Na abertura da janela, o paulista venceu a sua bateria com direito à melhor nota do dia, 9. O triunfo diante de Lion O'Brien e Cole Hushman faz o tricampeão mundial avançar direto a um round 3. Vamos para a capital paulista. Vinícius Moura, preparação. Amanhã o Peixe tem o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Na quinta-feira, o Palmeiras tem o Novo Horizontino. O Corinthians tem Copa Sul-Americana e o São Paulo Copa Libertadores. Vini! O Santos buscará amanhã chegar à sua primeira final de Campeonato Paulista em 8 anos. O Peixe enfrentará o Bragantino na Neoquímica Arena pela semifinal do torneio. O Palmeiras fará nesta quarta-feira um reconhecimento do novo gramado do Allianz Parque na preparação para o jogo de quinta-feira contra o Novo Horizontino. O São Paulo permanece em treinamento para a estreia na Libertadores e o Corinthians jogará um amistoso amanhã contra o Londrina em Cascavel. O Coringão se preparando a fazer um jogo-treino na última sexta-feira contra o Santos na Vila Belmiro. Isso não aconteceu em virtude de problemas na Serra, muita chuva na Baixada Santista. E agora o Corinthians faz um amistoso amanhã contra o Londrina em Cascavel. Amistoso mesmo, com jogo de camisa e tudo mais. E o Flamengo, Gabigol foi suspenso por 2 anos por fraude no exame antidoping. O julgamento, que teve início na semana passada, foi concluído ontem pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Em sessão que durou pouco mais de 2 horas, ainda cabe recurso.
Antônio Lupe, a Macaca, a Ponte Preta também se preparando para a Série B entre os dias 19, 20 e 21. A estreia da Ponte contra o Coritiba no estádio Moisés Lucarelli. O Coxa Branca, só que o jogo é em Campinas. E a Macaca começou ontem a preparação depois de um período de descanso após a eliminação do Campeonato Paulista. 3 caras novas, hein? Jogadores que vieram da Inter de Limeira, o Everton Brito, também o Bochecha e o Dudu Vieira se apresentaram. O Zé Mário, que tem um acordo com a Ponte Preta, ainda precisa resolver questões contratuais. E a Ponte deve oficializar mais contratações até o início da Série B. Segundo o jornalista Lucas Rossafa, o zagueiro Joilson, que atuou no Água Santa, pode pintar na Macaca. Tá certo, só reforçando, o Brasil enfrenta a Espanha hoje às 5h30 da tarde, estádio Santiago Bernabéu, é o último amistoso desta data FIFA. O técnico Dorival Júnior não deve mudar a escalação da equipe em relação ao jogo da Inglaterra. Sendo assim, o garoto Endrick, que foi a sensação no jogo diante do English Team, deve ficar no banco de reservas, mas com certeza vai entrar no decorrer da partida. Fábio Scheib, bom dia, um prazer ter você aqui em nossos estúdios. Fábio Scheib, Campeonato Gaúcho, Juventude está classificado, mas a maneira como o time de Caxias se classificou, hein? Que coisa, Fabião, e o Inter não ganha nada desde 2016. Exatamente, Carlão, bom dia, ouvinte CBN. Ontem, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, Juventude calou o Beira-Rio ao bater o Internacional nos pênaltis e chegou à final da competição. No tempo normal, empate por 1-1, e o time do técnico Roger Machado venceu nas penalidades por 6-5. O destaque negativo foi o zagueiro Robert Renan, que errou para o Colorado na última cobrança ao tentar uma cavadinha, que saiu fraca e ficou fácil para a defesa do goleiro Gabriel Vasconcelos. Agora o Jaconeiro espera pelo vencedor de Grêmio e Caxias, que se enfrentam nesta noite pela outra semifinal. O Juventude tenta reconquistar o gauchão após 26 anos, viu, Carlão? Tá certo. Ai, Robert Renan, não dá uma de Alexandre Pato, não. E você pode participar do nosso programa através do WhatsApp, hoje especial, hein? E aí, da Brasil, da Espanha? Endrick tem que jogar, não tem que jogar? Concorda com a escalação de Dorival Júnior, Ponte Preta, Guarani? Ou seja, muitas opções para você participar hoje através do 19 99186 9070 99186 9070. Mande seu nome e a cidade. E claro, você acompanha também o nosso programa através das redes sociais pelo YouTube/CBN Campinas. Mande ali também a sua participação. Brasil, vence a Espanha, não vence? Participe conosco, nos ajude a fazer o CBN Esportes. E o programa de hoje comandado brilhantemente por ele, Valmir Bortoleto. E o não menos brilhante, o homem dos streamings, dos efeitos especiais, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h13, o intervalo é rapidinho e daqui a pouco tudo desta terça-feira esportiva para você aqui no CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h15, terça-feira, ruas e avenidas de Campinas, hoje com Flávio Botelho. Prazer ter você aqui no CBN Esportes. Flavinho, bom dia. Fala, Carlão, grande prazer em estar falando contigo, Carlão. Carlão, aqui a área central de Campinas tem trânsito bastante carregado ali na avenida, na rua Irmã Serafina, desde a Moraes Salles até a General Osório, e segue carregado também na Anchieta até a Barreto Leme, ali na área da Prefeitura, por conta da manifestação que está sendo realizada nesta manhã pelos motoristas de aplicativo aqui em Campinas. E uma outra informação, Carlão, no Taquaral, a Avenida Nossa Senhora de Fátima tem interdição para obras da Sanasa. A interdição, que começou hoje às 8h30 da manhã, segue até às 5 da tarde. O bloqueio acontece no sentido centro-bairro, no cruzamento com a rua Roberto Simonsen. O desvio está sendo feito no sentido bairro, o centro da avenida, pelas vias Tomás Alva Edson e Leonardo da Vinci. No sentido centro-bairro, pelo contrafluxo da avenida, ou seja, na contramão, o que requer muita atenção por parte dos motoristas. Neste momento, o trânsito é bastante carregado nessas vias, Carlão. Obrigado, Flávio, que volta na programação CBN. A Tóquio Marine vende muito mais que seguros. Ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com o seu corretor. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. O chão vai tremer hoje à noite na última rodada da primeira fase da Superliga Masculina de Vôlei. A equipe do SESI enfrenta o Monte Carmelo. O São José enfrenta a Joinville. Blumenau encara o Cruzeiro. Suzano enfrenta o Montes Claros América Vôlei. O Araguari enfrenta o Guarulhos. E o Vôlei Renata vai encarar o Minas no ginásio do Taquaral. Jogo com transmissão da CBN às 9h da noite, com narração de Marco Guarizo e os comentários de Renata Rondini. A matemática da equipe de Campinas é muito simples. O Vôlei Renata precisa de 1 ponto para garantir a vaga nos playoffs da Superliga e deve encarar o Cruzeiro, se classificar na próxima fase. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre a rodada decisiva da Superliga de Vôlei. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas 20 minutos. Vamos com participação. Depois a gente vai lá para a Espanha para ouvir o Dorival Júnior. Vinícius Júnior deu uma entrevista emblemática, fortíssima ontem também. Então, muita coisa acerca de seleção brasileira. Antônio Lupi, a galera participando, 991869070. E a gente já começa com uma mensagem bem polêmica, né? O Mário, final do telefone
0995. O que aconteceu com o comportamento dos jogadores brasileiros, Daniel Alves, Robinho e agora o Gabigol? São situações fora de campo, né, que infelizmente atrapalharam e atrapalham até hoje a carreira como atleta. E eles têm que responder criminalmente, ou no caso do Gabigol, na esfera esportiva, né? Foi julgado, foi punido com 2 anos de suspensão. E o Robinho e o Daniel Alves aí é uma questão já criminal. Só reiterar situações completamente diferentes do Gabigol completamente em relação diferentes, aos tá? dois Exatamente. da seleção brasileira, né? O que passaram pela seleção brasileira. Tem mais um aí pra gente já com o André Heller, porque hoje, Lupe, como você disse, o chão vai tremer, Lupécio. O chão vai tremer e o bicho vai pegar, né? Vai, Como com diria certeza. aquela dupla sensacional, que eu esqueci o nome. Também esqueci. Midiáticos. A imprensa esportiva está cravando o trio Vini, Rodrigo e Hendrick no ataque do Real Madrid o ano que vem. Mas é improvável, pois os 3 são de baixa estatura, muito jovens e praticamente franzinos. Debatem. Léo do Centro, já. Boa! E Léo tem do Mbappé Centro. também, né? Que está Mbappé, chegando no Real claro, Madrid. tem o Bellingham também. E, aliás, né? se fala na saída do Rodrigo, né? Se fala na saída do Rodrigo. Mas já a gente vai repercutir procurar o nome da muito dupla, a situação da seleção brasileira. 11 horas Rio Negro 21 Solimões. minutos. André Heller. Toque de Ouro com André Heller. André, bom dia, uma boa terça-feira para você, muita energia positiva. Eu creio, eu acredito que esta terça-feira vai terminar de uma maneira feliz para você e para os amantes do vôlei. Renata, André, bom dia. Bom dia, Carlão. Eu não sei se eu já tô rindo de nervoso, de ansiedade, de expectativa. Bom dia, Lupe. Bom dia a toda a nossa audiência. Sabe, Carlão, eu joguei na Itália durante muito tempo e meu primeiro técnico na Itália era um professor, um maestro, o professor Silvano Prandi. Sim. Aí ele era conhecido, né, um técnico um pouco mais velho, assim, um pouquinho fora do padrão, e eu chegava na hora todo dia eu chegava, né, para começar o trabalho, e eu falava buongiorno, e ele respondia assim, speriamo. Quer dizer, ele falava assim, bom dia, esperamos que seja um bom dia. Sim. Então, eu também respondo dessa maneira. Ô, André, Esperamos que seja um bom dia e uma boa noite, inclusive. Com certeza. André, você tocou no assunto que você não sabe se está rindo de nervoso. Eu estava acompanhando um podcast neste fim de semana do Fábio Santos, jogador que fez muito sucesso pelo Corinthians e, cara, sensacional. As entrevistas do Fábio são maravilhosas. E ele disse que num certo instante ele não conhecia, ainda era muito prematuro o trabalho do Tite no Corinthians. E o Fábio Santos, antes de um jogo decisivo, ele falava demais, ele ria demais, e o Tite não gostava, porque aquilo demonstrava uma falta de concentração. E aí o Fábio Santos chamou o Tite para uma conversa e disse, professor, não é que é falta de concentração, é realmente a ansiedade do jogo, é o nervosismo do jogo, e aí eu não consigo me controlar. Ele ria muito mais, ele falava demais, e aí depois o Tite foi entender que era um sintoma de nervosismo e ansiedade antes de uma partida decisiva. Não era falta de concentração, era excesso de nervosismo. Né? Olha, Carlão, essa é uma questão muito, sendo redundante aqui, individual de cada um. Né? O nervosismo acontece, o frio na barriga acontece, eu já falei isso para vocês, eu tenho 2 metros, então eu não tenho frio na barriga, eu tenho um freezer inteiro na minha barriga. E o atleta que falar que não sente frio na barriga, não fica nervoso, está mentindo, porque sente frio na barriga, esse frio na barriga é muito comum, por vezes é muito bem-vindo, porque é sinal que você de fato está comprometido com aquele processo, né, querendo o resultado. É hoje o que o Vôlei Renata pretende, né? Queremos o resultado, nós, no mínimo dos mínimos, precisamos de 1 ponto, não é uma missão fácil, porque esse 1 ponto significa que devemos vencer 2 sets da equipe do Minas Tênis Clube, o que não é uma missão fácil, né, de acordo com o nosso histórico de confrontos nesta Superliga. Mas é totalmente possível, o time está bem, apesar da derrota contra o Guarulhos, o time cresceu um pouco ao longo do campeonato,
obviamente, né, Carlão? Você sabe aqui que eu não tenho nada de diplomático, nada disso, mas a equipe está longe de demonstrar o que nós esperávamos que demonstrasse, e eu estou envolvido nesse processo de trabalho, mas o meia-culpa ele é sempre importante, sobretudo no ambiente esportivo, até porque nós temos que entender quais são as nossas limitações para conseguirmos nos aprimorar no trabalho. Então, a equipe não demonstrou até então o que todo mundo esperava, inclusive o público, inclusive nós, mas ela cresceu nos últimos jogos, apesar da derrota contra o Guarulhos, e hoje tem total condição de conseguir um ponto e, digo mais, de conseguir uma vitória. Por outro lado, infelizmente, nós também temos que torcer contra a equipe de Suzano, né? Sempre é ruim, né? Você torcer contra uma equipe ao invés de depender só de você, mas faz parte do jogo. Então, se a equipe de Suzano não fizer nenhum ponto hoje, né? Todos os jogos são no mesmo horário, às 21 horas, nós estamos automaticamente classificados, mesmo se perdermos por 3-0 ou 3-1, o que significa não pontuar. Mas não devemos esperar isso. Existe a possibilidade do Suzano não vencer a equipe de Montes Claros. Essa possibilidade existe. A probabilidade é pequena. Temos que nos classificar pontuando hoje, no mínimo, um pontinho é o que vai nos dar esse alívio da classificação. Tá certo, André. Vai dar certo sim. Antônio Lupe, André Heller. Grande André, já desde o início aqui do nosso bate-papo, já desejo sorte a você, aos atletas do Vôlei Renata, porque essa classificação ela é importante não só para a equipe, mas para a cidade de Campinas, que leva o vôlei aí nacionalmente, né? Campinas é muito forte quando a gente fala no vôlei masculino. E André, você citou essa questão envolvendo a probabilidade pequena de uma vitória do América Montes Claros. Aliás, um grande abraço para a população de Montes Claros, mas assim, em 21 jogos, uma vitória apenas, né, André, da equipe do América. E assim, sendo bem realista, e acho que essa é a minha pergunta, voltado para você, é esquecer esse jogo? Porque assim, você falou da probabilidade, ela é pequena. E eu acho impossível, tá? Essa é a minha opinião, o América ganhar do Suzano. Essa situação de concentrar apenas no jogo do Renata contra o Minas é uma situação mais confortável? Porque assim, mais uma vez, eu acho que vai ser impossível a vitória do América hoje contra o Suzano. Lupe, você foi preciso como sempre. A estratégia mais eficiente e eficaz da nossa equipe, e aí eu estou falando neste caso, quem entra na quadra, nossa comissão técnica e nossos atletas, é focar exclusivamente e totalmente no que nós temos controle, que é o nosso desempenho contra o Minas Tênis Clube. Ponto. Eu, pelo fato de estar aqui ocupando até uma posição de embaixador do Vôlei Renata e também colunista da CBN, a gente pode falar sobre essas questões, essas possibilidades. Eu também acho que a probabilidade é muito pequena, quase inexistente, de Montes Claros vencer da equipe de Suzano. Mas a possibilidade, por se tratar de esporte, existe. Mas este assunto, a partir de agora, vamos engavetar, porque o fato é que temos sim que fazer um ponto. Temos sim que obrigatoriamente vencermos 2 sets, porque esse ponto, e é um simples ponto, vai nos garantir nos playoffs da Superliga. Tá certo, André. Fábio Scheibe, o homem de Itu, está aqui para conversar com o André Heller também. Fabião. Bom dia, André. Muito boa sorte hoje à noite. A gente está atento ao jogo do Vôlei Renata nessa noite, mas pensando um pouquinho mais para frente, né, André? Eu sei que a gente tem que focar no jogo dessa noite, mas pensando um pouquinho mais para frente, o Renata passando vai enfrentar o Cruzeiro, que é o todo-poderoso Cruzeiro, campeão de tudo aí, né? Primeiro lugar, o Renata passaria em 8º lugar, pegaria o Cruzeiro na próxima fase. Você acha que é um combustível a mais para enfrentar um time tão poderoso, quase até imbatível muitas vezes? Como lidar com essa próxima fase caso o Renata consiga essa classificação, André? Legal, Fábio. Ótima pergunta. Sim, é um combustível a mais, desde que seja para incendiar positivamente, né? Então, temos que, obviamente, de novo, vou ser bem repetitivo,
nos concentrarmos exclusivamente no jogo de hoje. Hoje, de fato, é vida ou morte na competição. Hoje vai ser decidido se seguimos para os playoffs ou se entraremos de férias. O fato é esse, não tem outra maneira de eu compartilhar isso com vocês. Porém, sabendo da possibilidade depois de enfrentar a equipe do Sada Cruzeiro, que é uma equipe que vem demonstrando nos últimos anos uma força absurda, não só no que diz respeito ao seu plantel, mas o projeto vem demonstrando uma força, é um projeto de longo prazo, com alto investimento financeiro, mas não é só do dinheiro, é um projeto bem executado, bem elaborado, bem pensado, então também pode servir de motivação e de combustível, Fabião. Mas hoje, sendo de novo bem repetitivo, o que importa é o jogo contra a equipe do Minas Tênis Clube. Os desejos de muito boa sorte são muito bem-vindos, mas confesso para vocês que nós não podemos depender da sorte. Hoje nós temos que depender exclusivamente do nosso desempenho, daquele trabalho que nós fizemos ao longo do ano. Hoje, na verdade, está em jogo tudo aquilo que fizemos lá a partir de julho, passando pelo Campeonato Paulista, passando pelo primeiro turno da Superliga, segundo turno. Hoje vale, de novo, vida ou morte na Superliga 2023-2024. Tá certo, André. 11h31. Boa sorte mais uma vez e que o Campinas conquiste aí o seu objetivo nesta noite. Até a próxima semana, André. Valeu! Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. 11h31 é o repórter CBN. CBN, a rádio que toca notícia. Rede CBN, top de 5 segundos. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 00h às 5h. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Repórter CBN. Terça-feira, 26 de março de 2024. A confiança da indústria brasileira, medida pela Fundação Getúlio Vargas, registrou queda de 0,9 ponto e fechou março em 96,5. O indicador recuou em 11 dos 19 segmentos pesquisados. O resultado mostra um momento de acomodação da situação atual após um período de melhoria da demanda e de normalização dos estoques. Apesar do desempenho ruim, existe a perspectiva positiva relacionada a contratações. O setor mantém a cautela no que diz respeito à produção. O tombamento de uma carreta no Rodoanel em São Paulo causa pelo menos 20 quilômetros de lentidão. O problema começa no extremo sul da capital paulista e prossegue até a passagem pela rodovia Regis Bittencourt, em Budas Artes, na região metropolitana. A via chegou a ser totalmente interditada no quilômetro 29, sentido de Perus, segundo a concessionária responsável. As faixas foram liberadas, ninguém ficou ferido no acidente. Uma menina de 4 anos resgatada depois de ficar 16 horas nos escombros da casa da família em Petrópolis recebeu alta. A residência desabou no sábado. Na ocasião, um temporal atingiu a cidade da região serrana do Rio de Janeiro. O pai, a mãe, o irmão e a avó da garota morreram. Em todo o estado, foram registradas 9 mortes em decorrência das chuvas desde quinta-feira. Pelo menos 3 mulheres e um homem foram presos numa operação contra um grupo suspeito de extorquir dinheiro e roubar homens. As vítimas eram atraídas por meio de um aplicativo de relacionamento. A ação é realizada em cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Num dos casos, o grupo roubou R$10 mil da conta de um homem de 52 anos e levou o carro da vítima, avaliado em 70 mil. No horário de Brasília, 11h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas 37 minutos. Lupe, vamos com mais participações? Opa, e aí vamos. depois a gente já embarca para a Espanha para curtir a entrevista do Vinícius Júnior e também do técnico Dorival Júnior. Bom dia, CBN. Gabigol flertou com a esfera criminal quando foi flagrado debaixo da mesa de um cassino clandestino. É o JP de Moraes. Faz tempo essa, né? Pandemia. É verdade. Prezados, tudo bem? Opa, tudo ótimo, graças a Deus. Seguindo a vida, sempre na luta. Bom dia, Reinaldo de Arthur Nogueira. O Vôlei Renata precisa de um novo levantador. O time é bom, mas o levantador já tá aposentado. Ô, louco, hein? Opinião do Reinaldo Almeida, lá de Arthur Nogueira. Depois a gente passa essa daqui pro André, porque ele mandou a mensagem pro André. Hoje estou torcendo para o Brasil dar um sapeque aiá na Espanha, com gols de Vini, Rodrigo e Hendrick, para calar a boca desses bando de racistas que tem lá. E as leis que passa pano pra eles, se bem que lá abusar de mulher tá... Vixe, Mário, já virou um rolo danado isso aqui. Obrigado. Bom dia, Carlão. Brasil na cabeça. 5 gols do Vini Júnior. Ricardo, de Campinas. Bom dia, CBN. Já perceberam que todo time grande que ganha a Copa Sul-Americana passa por crise de título? Exemplo, São Paulo e Internacional? O Inter desde 2016, estudado, né? Não ganha nada. Não ganha nada. Nada. Nem um gauchão, nada. E ontem o rapaz foi dar uma cavadinha lá, hein? E pior ainda que pode ver o Grêmio ser heptacampeão. A campanha fora Neymar. A seleção fica melhor sem você. Só está começando. Sem falar que apoiou o Daniel Alves como se tivesse preço. É isso aí. Quem mandou mensagem pra gente foi o Luiz Tomás. Valeu, Luiz. São as participações e aquela mensagem que nós lemos antes. Se é improvável, pois o trio Rodrigo, Hendrick e Vini no Real Madrid é improvável porque são jogadores de baixa estatura, jovens e franzinos. Ele quer que a gente debata esse assunto, é o Léo do Centro. Eu acho que seria até interessante esse trio, né? Mas o Mbappé tá chegando, né? E vai ser difícil. Eu acho que o Real vai abrir mão de um desses jogadores. Se fala numa saída do Rodrigo, né? De repente, com a chegada do Mbappé, o Rodrigo pode sair. E futebol inglês. Futebol inglês pode ser o destino do Rodrigo, né, após a chegada
do craque francês Kylian Mbappé. Mas o ouvinte mencionou aí a falta de um camisa 9, né? Um camisa 9 mais grandalhão, como de costume, mas o futebol tem mudado bastante De fato, também, né? Tá. Tem muito agora Poucos. esses pontas, né? Essas beiradas aí, como diria o Tite também, né? Os jogadores que jogam mais pelos lados e acabam um trio assim um pouco mais não tão alto assim, podendo dar trabalho também no esquema 4-3-3, né? Tá certo. 11 horas 40 minutos. Então vamos lá. Primeiro, Valmirzinho, a entrevista do Vinícius Júnior, aliás, uma entrevista muito forte ontem lá na Espanha na preparação da seleção brasileira para o jogo de hoje. No futebol tem muitas pessoas, tem tantos jogadores melhores do que eu que já passaram por aqui e eu quero fazer que as pessoas não mudam, possam evoluir, possam melhorar e que podemos ter igualdade, né? Que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para minha equipe e às vezes nem sempre é possível. Então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Um sonho realizado para mim, né? Poder jogar na minha casa, né? Que é aqui na Espanha, que é o Bernabéu, com a camisa da seleção brasileira, onde eu sempre sonhei estar. E pela primeira vez a torcida contra, né? Mas vai ser um duelo muito importante para as duas equipes, que são uma das maiores seleções do mundo, que faz tempo que não se enfrentam. E a gente gosta de jogar contra os melhores, como nós fizemos contra a Inglaterra, conseguimos fazer um excelente jogo contra alguns companheiros meus. Estou muito feliz, ansioso para esse duelo e que o Brasil possa sair vencedor. Tá certo, 11 horas 42 minutos. Vamos comentar sobre o Vino ou que é Dorival Júnior? A gente faz um combo. Vocês que sabem, uma reuniãozinha de pauta aqui. E essa entrevista do Vini Júnior, ela foi muito emblemática, Sem né? dúvida. Por conta dessa emoção. É um jogo que representa a luta contra o racismo. Inclusive, ele vai ser o capitão da equipe hoje no lugar do Danilo, né? O Danilo, ele entendeu, né? Todo mundo entendeu que é um jogo simbólico na luta contra essa questão contra o racismo, e o Vini Júnior vai ser o capitão da seleção brasileira hoje. E como ele disse, né? Vai jogar em casa, porque Sim. ele é o astro do Real Madrid. Vai jogar no Santiago Bernabéu. Tá certo, então. Vamos ouvir o Dorival, aí o Fabião volta para analisar também a escalação da seleção brasileira, a postura da seleção no jogo de hoje contra a forte Espanha, hein? A Espanha perdeu para a Colômbia, mas vinha aí de uma série invicta de 7 jogos. Fala, professor! Nós temos duas possibilidades. Uma seria justamente isso, darmos oportunidades. Outra seria tentar já começar a encontrar um encaixe para a equipe. Tudo isso aí nós estamos ainda estudando. Hoje preparamos duas maneiras, duas equipes. Teremos uma definição depois também de ouvirmos o departamento médico. Mas temos aí duas possibilidades e vamos tentar fazer uma opção assertiva para uma partida tão importante. Tá aí Dorival Júnior, mas notícias chegam de Madrid que o time vai ser o mesmo que venceu a Inglaterra, meu caro Fábio Scheibe. Exatamente, Carlão. O Dorival aproveita, né, essa vitória contra a Inglaterra, mantém o mesmo time. Ele já declarou isso aos jogadores, né? Lá na Espanha a gente tem um horário adiantado, o pessoal já almoçou por lá e logo depois do almoço o Dorival confirmou que o time vai ser o mesmo que enfrentou a Inglaterra. E pelo lado da Espanha, o técnico Luis Lafuente falou que esse jogo poderia ser muito bem uma final de Copa do Mundo, um adversário de gala
teceu muitos elogios ao Brasil, falou que o Brasil, mesmo numa situação ruim, como estava no ano passado, é muito forte, tem muitas estrelas e muito potencial também. Espanha respeitando bastante o Brasil nesse duelo desta tarde e noite lá na Espanha. Tá certo, boa sorte, seleção brasileira, boa sorte ao Vinícius Júnior, boa sorte aí ao Dorival, que o Brasil possa conquistar mais uma vitória e entrar realmente nos trilhos, e aí sim, em termos de eliminatória, Copa América, o futebol brasileiro possa viver um outro momento. 11h44, nós temos mais um break, né, Valmir? Então vamos fazer o seguinte, vamos com os grandes de São Paulo, a gente debate um pouquinho dos grandes, notadamente Palmeiras e Santos, que estão na semifinal do Paulistão, e depois a gente dá uma respirada, bebe uma aguinha, e aí sim, Guarani e Ponte Preta é o foco total do último bloco do CBN Esportes. Então Vinícius Moura traz aí boletim de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. O Santos entrará em campo amanhã contra o Bragantino em busca de sua primeira final de Campeonato Paulista desde 2016, quando foi campeão em cima do Audax. O Peixe foi o primeiro time a garantir classificação às quartas de final da atual edição do estadual, mas o desempenho recente causa preocupação. A equipe alternou vitórias com empates e derrotas nas últimas 6 rodadas do campeonato, sendo um dos reveses justamente para o Bragantino, em Bragança Paulista, no início do mês. Nas quartas de final, o Santos sofreu para criar chances de gol contra a Portuguesa, classificando-se apenas nos pênaltis. Na semifinal, o Santos terá o desfalque de Otero suspenso e o lateral Aderlan pode permanecer fora por causa de dores na coxa. O duelo de amanhã entre Santos e Bragantino terá início às 20h30 da noite. O Palmeiras fará um reconhecimento do novo gramado do Allianz Parque e amanhã o Alviverde voltará a utilizar seu estádio contra o Novo Horizontino na quinta-feira, depois de 2 meses fora do local. A volta ao Allianz Parque é um grande fator a favor do Alviverde. Desde a chegada do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras teve sucesso em 18 de 23 mata-matas disputados na Arena, em conta publicada pelo site GE. Globo. O São Paulo se prepara para enfrentar o Tajeres semana que vem pela Libertadores. A comissão técnica aguarda até amanhã o retorno do volante Damian Bobadilla, que viajou a Moscou na semana passada para um amistoso da seleção paraguaia contra a Rússia, mas o jogo foi cancelado devido ao atentado terrorista em uma casa de shows na cidade. Com a suspensão do jogo, Bobadilla ganhou os dias para resolver problemas particulares no Paraguai. No Corinthians, o volante Fausto Vera e o meia Igor Coronado voltaram a treinar, depois de se recuperarem de lesões. O Alvinegro disputa um amistoso amanhã contra o Londrina, em Cascavel. De São Paulo, Vinícius Moura. Tá certo, Vini. Corinthians tem amistoso, São Paulo se preparando para a Copa Libertadores. Lupe, amanhã o Santos enfrenta o Bragantino na Neoquímica Arena, sucesso aí garantido aí para este jogo em termos de público, mas é um novo estádio em que o Santos não está adaptado, inclusive treina no CT do Corinthians, no Joaquim Grava, jogo difícil contra o Bragantino, que é forte, hein? O Bragantino é um time muito bem arrumado, é um time que há muito tempo tem um estilo de jogo, uma forma de comportamento tático, e o Santos vai enfrentar muitas dificuldades. Jogando fora de casa, né, mas com o mando do Santos na Neoquímica Arena. A Neoquímica Arena tem um gramado todo especial, né? Os jogadores falam que é difícil você se adaptar ao estilo da grama da Neoquímica Arena, mas o Santos, ele fez uma campanha de primeira fase muito interessante, né? Foi o primeiro time a garantir vaga junto com o Palmeiras. Teve trabalho nesse jogo único contra a Portuguesa, que entrou como pior classificada, e agora pega um time mais arrumado, bem mais arrumado que a Portuguesa. Então eu acho que vai ser um grande jogo, mais um teste de fogo para o Santos, se quiser chegar aí, depois de muito tempo, à final do Campeonato Paulista. E outro grande envolvido na semifinal do Paulistão é o Palmeiras, que na quinta-feira reencontra o Allianz Parque, reencontra a massa alviverde diante do bom Novo Horizontino. Responsabilidade total do Palmeiras em ganhar, né? É o franco favorito. Joga em casa, volta ao Allianz Parque depois de mais de 2 meses e tenta chegar à quinta final consecutiva. O Palmeiras do Abel Ferreira. O Abel Ferreira que vai poder contar com todos os jogadores, inclusive que estão ainda na seleção brasileira e na própria seleção colombiana, como o Rios. E o Palmeiras tem a obrigação total de ganhar, vai ter o apoio da torcida. O Palmeiras não pode nem pensar em empatar, porque se chegar aos pênaltis, mais uma decisão de pênaltis,
contra uma equipe que joga sem muita obrigação, a energia do estádio e tudo mais vai ser complicado para o Palmeiras. O Palmeiras tem um histórico muito ruim recentemente nas penalidades, e isso também já foi dito até pelos jogadores do Palmeiras. Tá certo, jogo bom, bons duelos, né? Santos e Bragantino, Palmeiras e Novo Horizontino. 11h50, um rápido intervalo e daqui a pouco tudo sobre a preparação da Ponte para a Série B e também o Bugrão, que já estreia na Série B do Campeonato Nacional. CBN, Central Brasileira de Notícias. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 11h51. Antônio Lupe, a Macaca enfrenta o Coritiba, ainda está longe, mas é bom tomar cuidado, é bom se preparar o quanto antes, porque é um adversário pesado, é um adversário que entra na Série B como um dos favoritos, sem dúvida alguma. Preparação da Macaca, Lupe. Que começou ontem, né? A Ponte voltou a trabalhar depois da eliminação no Campeonato Paulista, derrota para o Palmeiras na Arena Barueri. Um período de descanso e agora os atletas com foco total na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Reapresentação com algumas caras novas, só que quem conversou com a assessoria de imprensa da Ponte foi um velho conhecido da torcida, o Igor Inocêncio, que já está no elenco desde o início do ano, falou a respeito desse novo período de trabalho depois de um Campeonato Paulista e uma derrota que foi doída para o torcedor da Alvinegra. Acredito que agora a gente com a mente renovada, um tempo aí de um descanso mental e físico, tenho certeza que a gente está novamente preparado para um grande ano que vem pela frente. Tenho certeza que a gente vai trabalhar muito nessa pré-temporada novamente, que a gente vai ter até o jogo contra o Coritiba na estreia. Tenho certeza que a gente vai desempenhar ao máximo junto com a comissão técnica aí, para quando chegar os jogos a gente estar bem preparado para enfrentá-los. Sem dúvida, é um campeonato muito grande, onde tem várias equipes muito boas, onde a gente pode botar a Ponte Preta mais uma vez onde ela deveria estar, que é a Série A. Tenho certeza que a gente vai preparar muito, vai se conscientizar de tudo que a gente vai enfrentar pela frente, tanto os pontos positivos como os pontos negativos. São 38 rodadas, então uma coisa que eu falo desde quando eu cheguei, a gente precisa ser uma equipe regular o campeonato inteiro, para não ter tantas oscilações, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir nosso objetivo principal no final do ano. Tenho certeza que todo mundo que vai chegar aqui vai chegar para ajudar, e o pensamento de todos que estavam aqui antes vai tentar colocar na mente dessas pessoas que vão chegar, que é a mentalidade vencedora, que a gente vai todo dia se entregar ao máximo para quando chegar nos nossos jogos, a gente desempenhar o melhor possível para sair de lá com as vitórias. Esse é o Igor Inocêncio. A Ponte ontem, como eu disse, voltou a trabalhar algumas caras novas em relação a reforços, né? O Bochecha, porque o Bochecha, inclusive ontem foi apresentado no Botafogo de Ribeirão Preto, o Bochecha, Lucas Bochecha, ex-Inter de Limeira, o Everton Brito, atacante, o Dudu Vieira, ex-Santo André. As caras novas, por enquanto, o Zé Mário ainda não se apresentou, jogador que também tem um acordo com a Alvinegra, e a Ponte segue no mercado em busca de mais jogadores. Tem a questão do Matheus Regis, que ainda é uma negociação um pouco mais complicada, e mostra interesse também no zagueiro Joilson, atleta de 32 anos, experiente, com passagens pelo Água Santa, Novo Horizontino, São Bernardo, Chapecoense, São Bento, passou pelo Oeste, Cuiabá, ou seja, tem um currículo aí já recheado de clubes.
clubes tradicionais do futebol brasileiro. Pode ser mais uma cara nova no elenco da Macaca para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, Carlão. Vai precisar. Mesmo o Brigatti atuando com 3 zagueiros, a Ponte teve aí alguns problemas, principalmente na reta final, né, em que a equipe já estava ali com a classificação encaminhada, e também no jogo contra o Palmeiras, o sistema defensivo da Ponte foi muito mal e vai precisar reforçar. A Série B requer isso, né? Um elenco inchado / qualificado, porque não adianta nada ter um elenco inchado, mas sem qualidade técnica, aí só atrapalha, mas é a Macaca se reforçando para a Série B do Brasileirão. Falando em zagueiro, né, quem não está participando desse período de treinamentos é o Luiz Aquim, né, que foi convocado para a seleção da Bolívia, e ontem participou do jogo contra Andorra. A Bolívia venceu por 1-0, gol de Ramiro Vaca aos 13 minutos do primeiro tempo, e o Aquim foi titular, jogando também no esquema de 3 zagueiros, como ele vinha acostumado ou sendo utilizado na Ponte Preta. Ele jogou ao lado do Soares Justiniano e do Medina. Luiz Aquim jogou praticamente não, jogou o jogo todo porque não foi substituído. Vitória da Bolívia 1-0 sobre Andorra com Luiz Aquim de titular. E que foi polêmico no jogo contra o Palmeiras, porque ele foi sacado do time titular por uma opção do Brigatti. Ele colocou o Matheus Silva e o sistema defensivo da Ponte naufragou lá na Arena Barueri. Acho que o esquema de 3 zagueiros vai mudar aí, ou vai ser interrompido para a Série B do Campeonato Brasileiro. 11h55, vamos descer a avenida agora, Ayrton Senna desembarcando na Dona Imperatriz Tereza Cristina, onde fica o estádio Brinco de Ouro da Princesa, Antônio Lupe. Que é a casa do Guarani, que também se prepara para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre com um período maior, né, por conta da eliminação na primeira fase do Campeonato Estadual, só que a diretoria está trabalhando, né, já são 4 reforços, inclusive hoje tem a apresentação do Renier, atacante, né, formado na base do Santos, multa milionária, mas que acabou deixando o Peixe ano passado aí de graça, e é uma das caras novas do Guarani. O Bugre que segue aí buscando o acerto com o Luan Dias, que já tem praticamente um acordo selado. Caio Dantas também é outro jogador que pode ser anunciado ainda esta semana. O Bugre buscando jogadores para fechar esse ciclo de contratações para a disputa da Série B. Lembrando que o Guarani vai enfrentar o Vila Nova na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O que me espanta um pouco é esse atraso da CBF em definir aí as datas corretas das partidas. Hoje, dia 26, tá bom, é só no dia 20 de abril, ainda tem muito tempo. Só que os clubes precisam se organizar na questão da logística. Se for jogar muito, por exemplo, o Guarani jogando em Goiânia, ir 2 dias antes para treinar lá em Goiânia e depois se concentrar para o jogo. Então, questões de logística precisam ser adequadas, mas por enquanto a CBF ainda não marcou as datas oficiais, apenas na tabela, revelando que a primeira rodada acontece entre os dias 19, 20 e 21 de abril. Ainda não foi comunicado se o Guarani vai realizar jogos treinos, né, nesse período de preparação até a estreia contra o Vila Nova na segunda divisão do futebol brasileiro, Carlão. Tá certo, Antônio Lupe. 11h57. Fábio Scheib, empolga este início de preparação de Ponte Preta e Guarani? Dá pro torcedor esfregar a mãozinha assim, ó, e o acesso está chegando ou não? Eu acho que o acesso é uma meta mais distante. Primeiro, o Ponte Preta, tanto Ponte Preta quanto o Guarani, tem que se apegar àquela meta de 45 pontos, né, já tradicional, para escapar do rebaixamento. Mas como foi o ano passado para o Guarani entrou sem muita pretensão também e acabou fazendo uma ótima campanha, mesmo no primeiro turno, metade do segundo turno também, e até buscou um acesso que parecia ser improvável no começo do campeonato. Mas o primeiro objetivo dos dois clubes tem que ser os 45 pontos mesmo, pensar ainda modestamente, mas se no campeonato, como foi no Campeonato Paulista, por exemplo, Ponte Preta engrenou, conseguiu fazer bons jogos, acabou conquistando a classificação, pode ser que no Brasileiro, claro, é mais difícil, mas consiga também algo maior, né, do que a pretensão de apenas 45 pontos, o time se entrosando, tanto o Guarani quanto o Ponte Preta também, podemos pensar em um time de campineiro com acesso para esse ano. Tá certo, Fabião. 11h59. Acabou de girar aqui os ponteiros do meu digital. Os ponteiros
Muito moderno o seu relógio, viu, Carlão? Então, enquanto você ajeita o seu relógio, eu vou falar mais algumas participações. Sobre a entrevista do Vini Júnior, convido vocês a irem ouvir o comentário da Flávia Oliveira no Jornal das 10 de ontem, no Jornal das 10, que aconteceu ontem na Globo News. É a mensagem do Biratã, final do telefone 5320. Vou acompanhar, viu, Biratã? Obrigado aí pela dica. Messi e Neymar e Suárez eram baixos em relação a essa questão da estatura, né? O trio MSN. Aliás, hein? Porém, com a bola no chão. Então. Deus. Sabe quem manda mensagem pra gente novamente? Aguinaldo. E pergunta mais uma vez, cadê os reforços da Ponte Preta? Calma, Aguinaldo, a Macaca vai se reforçar. Ele praticamente copiou e colou a mensagem de ontem. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Luiz. Ele trabalha como motorista de aplicativo. Show, Luizão. E disse que o Guarani precisa contratar pelo menos 10 jogadores para a disputa da Série B. Será que é mais 10 além dos 4 ou agora são mais 6 além dos 4? Amanhã Isso ele não especificou. Amanhã ele vai sanar essa dúvida. Amanhã você pode mandar mensagem pra gente, Luiz, torcedor do Guarani, que enfrenta o Vila, hein? Aliás, o Vila... Tô brincando, hoje não tem informação do Vila. Tem informação do Ituano, Fábio? Não, do Ituano também não. Então, à tarde no Arena, informações do Primavera, né? É isso. Pra não perder o costume, né? Galera, meio-dia, né? Fechando aqui o CBN Esportes. A gente volta no Arena às 4 da tarde, fazendo aquele famoso esquenta para o duelo, para o clássico mundial entre Brasil e Espanha no Santiago Bernabéu. Até lá! CBN Esportes Campinas.